E tem um trapaceiro mais respeitável na Bíblia também, né? Que está no livro de Esther. O livro de Esther, com seu forte teor pró-judaico, né? Aí já temos o judaísmo nascente e seu chauvinismo, desconfiança e desprezo por estrangeiros, ocasionou surtos de antijudaísmo virulento, mesmo por parte de figuras respeitadas e modernos estudiosos. Seções específicas em 8:11, 9, 5 e 6, nas quais os judeus são descritos como abatendo seus inimigos com veemência, são particularmente condenados. E, claro, o texto de Esther é usado para também fundamentar o antissemitismo, tá? No estilo bombástico e repetitivo, típico de todo o livro, Esther 9, 5 e 6 diz: e os judeus feriram todos os seus inimigos, matando a espada, morte e aniquilação, e fizeram aos que os odiavam como bem entenderam. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e aniquilaram 500. Esther 8:11 ecoa 3:13, no qual, sob a influência do maligno conselheiro Ramã, que é interessante, né? O Ramã é colocado como ele não é descrito como um ser humano. Ele é descrito somente como mal, como se fosse um ente somente mal, entende? É muito interessante essa característica já, porque Esther é muito posterior e já tem a ideia da literatura apocalíptica, dos demônios e coisa assim, seres somente maus, né, com a influência da religião persa, né, e daí nós temos um conselheiro maligno, Ramã, né, o insensato governante persa Assuero emite um decreto ordenando a aniquilação de todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, e o saque de todos os seus bens. Em Esther 8:11 ocorre a reviravolta, né? A rainha Esther interveio para salvar seu povo e cartas foram emitidas permitindo que os judeus se defendessem. Mas como traduzir o final do versículo 11? Diz que em justa retribuição, os judeus agora podem matar seus inimigos, suas esposas e filhos, ou que podem se defender daqueles que estavam prestes a matá-los, os judeus, incluindo suas esposas e filhos. Sim, tem essa ambiguidade no versículo, tá, gente? A New English Bible opta pela primeira nuance, enquanto a Revised Standard Version ou a New Revised Standard Version deixa uma tradução ambígua, assim como o próprio hebraico. Em todo caso, por não compreenderem todo o espectro e a complexa cronologia das ideologias de guerra na Bíblia hebraica, bem como por não apreciarem o padrão narrativo tradicional da história, os estudiosos acusam o autor de Esther do século V antes da Era Comum de retornar a uma ética primitiva de guerra, rica em vingança sanguinária. Na verdade, a ética de guerra de Esther é muito mais matizada do que esses críticos admitem, pertencendo à trajetória do trapaceiro, mas é um tipo de trapaceiro malandro tornado mais respeitável, o trapaceiro chamado sabedoria. Como nos contos de trapaceiros explorados, os heróis e heroínas encontram-se em uma posição política e culturalmente marginal. O grande império dos persas substituiu os babilônios no cenário mundial, controlando agora Israel. Esther e seu primo Mordecai não vivem em Israel, mas são judeus que vivem na própria Suzã, exilados na diáspora. Mordecai, aliás, faz parte da burocracia da corte, um conselheiro do rei Assuero, basicamente, um dos maravilhosos temas folclóricos da obra conta como Esther, uma órfã que foi adotada por seu primo justo e influente, ascende da obscuridade para se tornar rainha, a favorita do rei. Outro tema igualmente tradicional conta como Mordecai salva a vida do rei ao descobrir uma conspiração contra ele. O tema dominante da narrativa, no entanto, envolve a disputa na corte entre Mordecai e outro conselheiro estrangeiro, um agagita chamado Ramã. Ramã se ressente da recusa de Mordecai em se curvar a ele, literal e simbolicamente, e tenta se livrar de seu rival, um judeu, indo até o rei, acusando todos os judeus da Pérsia de rebelião contra a coroa e persuadindo Assuero a emitir um decreto para sua destruição. Mordecai e Esther e Ramã personificam a sabedoria e a antissabedoria, respectivamente, de acordo com os ensinos judaicos.
E, no entanto, ser sábio aqui não significa necessariamente ser absolutamente honesto. Como nos contos de trapaceiros, a pessoa sábia muitas vezes tem sucesso através do uso inteligente e bem-sucedido do engano para alcançar bons fins. O tolo, como Ramã, também engana, mas sem um bom resultado. Ele é destruído por causa de sua astúcia, e no caso de Ramã, por ser tão arrogante e egocêntrico que não consegue perceber quando está sendo enganado. Assim, Ramã se sente lisonjeado quando a rainha Esther o convida para um banquete que ela preparou para ele e o rei. E, novamente, à medida que a tensão da história aumenta, quando ela prepara um segundo banquete para eles. Esther oferece ao rei comida e bebida e proporciona uma oportunidade para que ele contemple e aprecie sua beleza feminina. Dominado pelos prazeres sensuais oferecidos pela rainha, Assuero oferece extravagantemente a Esther tudo o que ela desejar, até mesmo a metade do seu reino. Humildemente, ela pede por sua vida e a de seu povo, e revela dramaticamente que Ramã, o outro convidado do jantar, é seu adversário. Assim como Jael e a personagem Judite do século II antes da Era Comum, Esther usa a astúcia feminina para enredar e derrotar seu inimigo. A sensualidade ou sexualidade está relacionada ao engano, como nos contos de trapaceiros discutidos acima, né? Os marginalizados sobrevivem e prosperam, seus inimigos são mortos. A morte daqueles que teriam matado os heróis é obviamente um final típico nessa variedade de conto de azarões e parte integrante da ideologia da guerra do trapaceiro, na qual aqueles fora do centro do poder usam quaisquer meios necessários para vencer inimigos, preservar seu status ou sobreviver. No entanto, o conto de Esther difere dos trapaceiros. Esther e Mordecai não estão totalmente fora do centro do poder, mas buscam fazer parte dele, usar sua sabedoria para manipular os poderosos e o rei tolo, né? Ao contrário dos trapaceiros, eles não queimam as pontes atrás de si, matando o tirano. A ética política deles não é de rebelião contra os que detêm o poder, mas sim uma forma de colaboração com a tirania. Por quê? Porque por causa do Império Persa. A expressão é de David Dobb, tá? Essa colaboração com a tirania. Eles caminham na corda bamba política, o que lhes permite autopreservação, mas não independência. Eles detêm considerável poder quando as coisas vão bem na corte, mas sempre enfrentam a ameaça de serem depostos, transformados em bodes expiatórios e destruídos. Em contraste com os autores dos contos de trapaceiros, o autor de Esther se esforça ao máximo para retratar os judeus como bons cidadãos. Supervalorizar a justa vingança dos judeus em 9:5-6 é compreender mal completamente as mensagens dominantes da narrativa, a saber que as acusações de Ramã eram completamente falsas, que Mordecai era o conselheiro mais leal do rei, que salvou sua própria vida, que Esther era a mais naturalmente bela, humilde e submissa das mulheres da corte. Ela é, portanto, contrastada com a esposa anterior do rei, Vasti, que foi despojada e destronada após se recusar a comparecer perante o rei e seus companheiros bêbados. De fato, Vasti nos atrai mais como feministas do que Esther. O livro de Esther, no entanto, não é sobre feminismo, se este for definido em parte como o desafio à subjugação das mulheres no mundo androcêntrico e convencional. Esther consegue o que quer por meio de um dos recursos disponíveis para aqueles que estão fora do poder, manipulando o sistema a seu favor. O livro de Esther não é sobre rebelião. É fascinante, na verdade, não que os judeus matem seus inimigos, mas que o façam somente depois de terem recebido permissão legal e por escrito do rei para se defenderem. Além disso, eles não tomam nenhum despojo de seus inimigos. Na proibição como justiça de Javé, especialmente quando invocada contra os israelitas, a negação do despojo deve ser entendida em termos de medo ou de contágio daquilo que é idólatra e impuro, em termos de culpa por lucrar com a morte de parentes. Na proibição como sacrifício, o despojo poderia ser negado aos israelitas como porção de Javé. Aqui, a negação do despojo retrata os judeus como bons cidadãos, que fazem apenas o necessário para se defenderem e sobreviverem. Eles não estão na guerra para obter benefícios materiais, eles não desejam guerrear.
Da mesma forma, como nos contos do trapaceiro, nenhum sinal revelador de culpa pelo assassinato obscurece a sua alegria na vitória, pois, como diz a canção que celebra o feriado do Purim, que se origina, né, nesse conto, Ramã foi banido, pelo menos por enquanto. E aí nós temos essa ideia, né, de Esther como uma trapaceira.